Ana Cecília, Isabela Ferreira, Isabela Aguiar e Lauriane do Vale. E hoje vamos apresentar a nossa videoaula sobre hepatites, prevenção, vacinas e novos caminhos para o tratamento. Nosso objetivo é explicar de forma clara os principais tipos de hepatites virais e mostrar por que elas ainda representam um grande desafio global para a saúde pública. Antes de falarmos dos tipos de hepatite, é importante entender o contexto geral dessas doenças. As hepatites são inflamações no fígado causadas por diferentes fatores, podendo ser infecciosas ou não. Entre as infecciosas, as mais conhecidas são as virais, que têm grande impacto na saúde pública em todo o mundo. Essas doenças são consideradas um desafio global justamente porque muitas vezes evoluem de forma silenciosa, sem sintomas aparentes, até atingirem fases mais graves, como cirrose ou câncer de fígado. Por isso, a prevenção, o diagnóstico precoce e as vacinas disponíveis são fundamentais para o controle dessas infecções. Agora vamos conhecer um pouco sobre cada tipo de hepatite viral. Começando pela hepatite A. A hepatite A é uma infecção aguda, geralmente transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados. É considerada uma forma mais leve e, na maioria dos casos, a pessoa se recupera completamente. A vacinação e os cuidados com a higiene são as principais formas de prevenção. A hepatite B pode ser aguda ou crônica e é transmitida por contato com o sangue ou fluidos corporais infectados. Essa forma é a mais preocupante porque pode evoluir para cirrose ou câncer de fígado, mas existe vacina e ela é altamente eficaz. A hepatite C é uma infecção crônica transmitida principalmente pelo contato com sangue contaminado. Muitas vezes a pessoa nem sabe que tem o vírus, e isso reforça a importância dos testes e do tratamento precoce. Atualmente, o tratamento é bastante eficiente e pode levar à cura completa. Já a hepatite D é um caso particular, porque só ocorre em quem já tem hepatite B. Ela é transmitida da mesma forma, por fluidos corporais, e pode agravar o quadro clínico, tornando a doença ainda mais grave. E por fim, a hepatite E é uma infecção aguda, semelhante à hepatite A, e geralmente se transmite por água contaminada. Costuma ser leve, mas pode apresentar riscos em gestantes. Fluidos corporais ou ingestão de alimentos contaminados. Já as causas não virais, como o próprio nome diz, não são causadas por vírus, mas elas incluem o consumo excessivo de álcool e a exposição a substâncias tóxicas, como medicamentos e drogas de abuso, que podem danificar as células do fígado. Além disso, doenças autoimunes, como a hepatite autoimune, em que atinge o sistema imunológico, também são causas importantes. Agora eu vou falar um pouco sobre a estrutura dos vírus, começando pelos vírus da hepatite A. O vírus da hepatite A é um picornavírus não envelopado de pequeno tamanho, de 27 a 32 nanômetros. Possui um genoma de RNA de fita simples empacotado dentro de um capsídeo icosaédrico.
Possui proteínas não estruturais que estão envolvidas na replicação viral, como o VPG, que é a proteína ligada ao genoma. Estrutura do vírus da hepatite B. O vírus da hepatite B tem uma estrutura esférica de dupla camada com 42 nanômetros de diâmetro. Possui um envelope lipídico externo com antígeno de superfície e um nucleocapsídeo interno que contém o genoma viral, que é composto de DNA circular. No envelope externo, nós temos o antígeno de superfície da hepatite B, que é uma proteína principal do envelope lipídico e é produzido em grande quantidade, sendo detectado em exames de sangue para identificar a infecção. No nucleocapsídeo, temos o antígeno do núcleo da hepatite B, uma proteína que forma o núcleo interno do vírus, circundando o material genético. Agora falando da estrutura da hepatite C. O vírus da hepatite C é um vírus envelopado, esférico e de RNA de fita simples. O RNA é envolvido por um nucleocapsídeo de simetria icosaédrica e por um envelope lipídico derivado da célula hospedeira, onde estão inseridas as glicoproteínas virais E1 e E2. Essas proteínas, E1 e E2, estão no envelope lipídico e são cruciais para a fixação e entrada do vírus na célula hospedeira. Estrutura do vírus da hepatite D. O vírus da hepatite D é um pequeno vírus de RNA circular. Possui uma estrutura peculiar. Ele não tem envelope próprio, mas ele utiliza o envelope lipídico e as proteínas do vírus da hepatite B para se replicar e infectar as outras células. A necessidade do envelope do vírus da hepatite B para sua montagem torna o vírus da hepatite D um subvírus satélite, incapaz de se replicar e formar novas partículas sem a presença do vírus da hepatite B. Estrutura do vírus da hepatite E. O vírus da hepatite E é um vírus de RNA de fita simples, não envelopado, com uma estrutura de capsídeo icosaédrica, muito semelhante com o vírus da hepatite A. Agora eu vou falar um pouco da fisiopatologia das hepatites, fazendo um apanhado geral de tudo que já foi dito até então. Começando pelo vírus da hepatite A. Ele causa inflamação aguda no fígado, geralmente sem a progressão para as formas crônicas, conhecido por hepatite infecciosa e pode ser assintomática. Hepatite B pode levar a infecções crônicas com risco elevado de cirrose, carcinoma e necrose hepatocelular. Hepatite C. Semelhante à hepatite B, essa infecção pode se tornar crônica de forma grave e resultar em cirrose, afetando gravemente a função hepática. Hepatite D. Ocorre somente em indivíduos infectados com hepatite B, podendo agravar a condição hepática e aumentar o risco de cirrose. E hepatite E normalmente causa inflamação aguda, mas pode ser grave em gestantes, levando a complicações. Agora, detalhando um pouco mais a fisiopatologia e explicando como que o vírus ataca o fígado. Bom, inicialmente, o vírus vai entrar na circulação sanguínea e o vírus vai infectar seletivamente os hepatócitos, provocando uma resposta inflamatória por meio do sistema imune. Já dentro das células do fígado, o vírus vai liberar o seu DNA no núcleo da célula hospedeira, iniciando a replicação do vírus. E esse processo de replicação vai destruindo as células e aos poucos o sistema imunológico começa a atacar as células infectadas, causando a necrose do fígado. Agora eu vou falar sobre o diagnóstico. Diagnóstico das hepatites. O diagnóstico da infecção atual ou recente é realizado por exame de sangue
Agora falando sobre o diagnóstico das hepatites. O diagnóstico da infecção atual ou recente é realizado por exame de sangue sorológico ou testes rápidos, no qual se pesquisa a presença de anticorpos contra cada tipo de vírus da hepatite, que pode ser detectada antes ou no momento da manifestação dos sintomas clínicos e podem permanecer detectáveis por cerca de 6 meses. É possível também fazer a pesquisa do anticorpo IgG para verificar a infecção passada ou então a resposta vacinal. Dando continuidade sobre o mecanismo de ação dos medicamentos, esse grupo ele vai ser subdividido em 3 tópicos, que vai ser os antivirais inibidores, que eles vão ser usados no tratamento da hepatite B e C, e possuem uma função principal no tratamento na redução direta e rápida da carga viral. Eles incluem os inibidores de protease, inibidores de NS5A, inibidores de polimerase e análogos nucleosídeos ou nucleotídicos. E vão atuar junto com o mecanismo de ação que vai ser agir inibindo a replicação viral. Aqui tem uma tabela que eu subdividi entre hepatite B e hepatite C, e os medicamentos existentes e a classe e o tipo de fármacos. Então, para hepatite B, vai ter o entecavir, que ele é um análogo de nucleosídeo, o tenofovir, que ele é um análogo de nucleotídeo também, e o alfa-P-ginterferona, ele já é um interferon P ligado. O que é um interferon P ligado? Ele é um tratamento, né, que vai ser para hepatite C, só que ele consiste em ser o interferon alfa, porque dentro tem o alfa e o beta, porém o beta ele já é mais ligado para, no caso de câncer, né, no tratamento de doenças como câncer. E essa modificação é numa molécula de polietileno glicol para prolongar a sua ação. E essa atuação, essa preglação é justamente para aumentar a meia-vida do fármaco, no qual permite a sua administração semanal e melhorando então o resultado do tratamento em comparação com interferon convencional. No caso também tem a hepatite C, vai ter o sulfosbuvir, inibidor de polimerase, o daclatasvir, inibidor de NS5A, tanto o glecaparvir e o cimeprevir vai ser inibidor de protease, e a ribavirina, um antiviral auxiliar no tratamento da hepatite C, porque ela vai ser utilizada comitante com um outro fármaco. Tem também os imunomoduladores, que são substâncias ou medicamentos que modificam a resposta do sistema imunológico, podendo tanto estimulá-la quanto suprimi-la. Eles atuam sobre as células, como os linfócitos, e substâncias como citocinas e interferon, que compõem o sistema de defesa do nosso corpo, podendo também aumentar a capacidade do corpo de combater micro-organismos ou podem reduzir uma resposta imune excessiva, prevenindo então os danos no nosso próprio corpo. E, de certa forma, a função principal do tratamento vai ser a potencialização da defesa natural do organismo e, então, assim, eliminar o vírus e controlar a inflamação crônica. Aqui é o interferon,
que, como eu havia citado, ele é da família de substâncias que o nosso próprio corpo produz naturalmente para combater vírus e tumores, porém, existe ele na versão sintética, que é um medicamento, e possui ação semelhante aos interferons naturais. E eles vão atuar justamente na resposta imunológica do paciente, principalmente na hepatite B e C. Ele vai atuar aumentando a capacidade do corpo de combater infecções virais, reduzindo a inflamação no fígado, principalmente crônicas. Aqui eu coloquei uma tabela que vai mostrar o aspecto e a descrição. A via de administração desse medicamento pode ser por injeção, sendo subcutânea ou intramuscular, ou de forma como colírio também. Vai depender da forma que a doença, a condição precisa ser tratada. A refrigeração precisa ser sempre um medicamento refrigerado para preservar a sua atividade. E é um medicamento que ele é feito somente com prescrição médica. Já no caso da ribavirina e os efeitos sinergéticos dela, são medicamentos que funcionam em conjunto com antivirais para potencializar a eficácia do tratamento, no qual vai atuar também na redução da carga viral. O seu uso, hoje, ele é mais voltado para o tratamento da hepatite C crônica. Ele é usado em combinação com interferon hiperligado e que atualmente ela é substituída por antivirais mais modernos como sofosbuvir e o daclazavir. E a função, como havia comentado, é o aumento da taxa de resposta ao tratamento e potencialização da ação dos antivirais. Aqui eu coloquei uma outra tabela, mostrando a diferença entre as características e a descrição. Ele é da classe antiviral, é um análogo nucleosídeo. O alvo principal dele vai ser em RNA polimerase viral, a síntese de GTP, a indicação para hepatite C. A via de administração pode ser tanto oral ou inalatória. O efeito adverso marcante vai ser uma anemia hemolítica e é contraindicado no caso de gravidez. Um outro ponto muito importante também que a gente deve frisar é as vacinas. As vacinas hoje é a principal forma de prevenção para os tipos A e B e, consequentemente, para o tipo D, porque a pessoa só pega a hepatite D se ela já tiver tido a B. E a vacina contra a hepatite A, ela é inativada e oferece uma proteção de longa duração, sendo recomendada para viajantes e em surtos, e sua eficácia é superior a 95% após a administração completa da vacina. O mecanismo dela vai ser a indução da produção de anti-HV, que neutraliza os vírus da hepatite A antes que ele possa infectar as células do fígado. Já no caso da vacina da hepatite B, é uma vacina recombinante que também é altamente eficaz e com taxas de proteção de 90% a 100% após a série de 3 doses. E ela é recomendada para recém-nascidos e grupos de risco. O seu mecanismo vai ser a indução da produção de anti-HBs e bloqueando, então, a entrada do vírus nas células do fígado. Aqui eu coloquei um quadro fazendo uma comparação sobre a vacinação na rede pública do SUS e da rede privada.
atualmente existe somente vacinas para hepatite A e hepatite B. No caso da rede pública, a hepatite A ela é disponível, uma vacina inativada. O esquema dela é uma dose aos 15 meses de crianças até 5 anos incompleto. As indicações especiais são pessoas com doenças hepáticas, imunodeficiências, HIV e viajantes. Já no caso da rede privada, ela é disponível, uma vacina monovalente também, ou pode ser combinada com hepatite B. O esquema dela, ao contrário da do SUS, são 2 doses, de 0 a 6 meses, e a idade vai ser a partir de 1 ano, que não vai ter um limite. A hepatite B na rede pública, ela vai ser disponível para todas as idades. O esquema são 3 doses, 0, 1 e 6 meses. Recém-nascidos, a primeira dose na maternidade, e depois um esquema de pentavalente, 2, 4 e 6 meses. Já no caso da rede privada, ela vai ser disponível na vacina monovalente ou combinada com hepatite A, que vai ser a mesma. E o esquema de doses também são 3 doses. No caso da hepatite C, tanto público ou privada, não existe vacina disponível, e a prevenção vai ser justamente evitar o contato com sangue contaminado, seringas, agulhas e materiais de manicure, qualquer tipo de forma de contato com algum sangue de uma pessoa já contaminada. No caso da hepatite D, não possui também vacina, e a imunização contra a hepatite B protege também contra a hepatite D. Como havia falado, pois o vírus D só infecta quem já teve a hepatite B, né? E a hepatite E não há disponível no Brasil, porém, no caso da rede privada, existe uma vacina aprovada somente na China, porém ela ainda não foi registrada pela Anvisa. E um outro ponto importante é que muito se fala sobre a eficácia das vacinas entre público e privada. Em ambos os casos vão ter a mesma porcentagem de eficácia. O que vai diferenciar, às vezes, vai ser o quanto ela abrage, o quanto ela aborda as diferentes cepas. Então, em relação à qualidade, todas vão ter o mesmo padrão de qualidade, todas vão ser aprovadas pela Anvisa, porém, o que vai diferenciar vai ser justamente isso. Algumas abrangem um pouco mais de cepas, enquanto outras não. Agora eu vou falar um pouco mais dos sintomas comuns das hepatites, que são fadiga, é um sintoma comum e pode ocorrer devido à inflamação do fígado e à resposta do corpo à infecção, resultando em uma sensação de cansaço extremo e falta de energia. Esse cansaço intenso e fraqueza, dor muscular, febre baixa, náuseas, vômitos e perdas de apetite, também pode ter desconforto abdominal no hipocôndrio direito, que é na região do fígado. Eles são os sintomas iniciais e remetem à fase prodrômica. Na fase ictérica,
que no caso o principal sintoma é icterícia, a gente é caracterizada pela coloração amarelada da pele e dos olhos, pelo acúmulo de bilirrubina no sangue devido à dificuldade do fígado em processar essa substância durante a inflamação. As fezes podem ficar esbranquiçadas, a urina com cor de char preto, que é urina escura, a pele e as mucosas amareladas e pode ter coceira generalizada, que é o prurido. E nessa fase já tem maior comprometimento da função hepática. A dor abdominal, como eu já citei, ela pode ser sentida do lado direito do corpo, onde está localizado o fígado, e pode variar de leve a intensa, dependendo da gravidade da inflamação hepática. A perda de apetite também é frequentemente relatada pelos pacientes, podendo ser resultado do mal-estar e da dor abdominal, que dificulta a alimentação adequada. Agora eu vou falar um pouco dos medicamentos utilizados no tratamento das hepatites. Os tratamentos de hepatite envolvem a utilização de antivirais, como o sofosbuvir e o ledaspavir, que agem inibindo a replicação do vírus. Eles são imunomoduladores, como o interferon, são utilizados para regular a resposta imunológica do organismo. A escolha do medicamento depende do tipo específico de hepatite e da gravidade da infecção. Ela vem comitantemente contra a vacina da hepatite B, porque o vírus da hepatite D, ela depende do vírus da hepatite B para se desenvolver. A hepatite C, não existe vacina disponível. A prevenção hoje se baseia em evitar o contato com sangue contaminado, em testagem de sangue, compartilhamento de seringas. E a hepatite E, embora existam vacinas em alguns países, no Brasil ainda não está disponível, e o foco da prevenção se foca em saneamento básico e higiene pessoal. Em relação à prevenção das hepatites, é importante entender que a vacinação é a principal medida, mas também ela tem que ser combinada com as boas práticas de higiene, uso de preservativos em relações sexuais, educação em saúde e campanhas de conscientização, principalmente com a vacinação, e não compartilhar seringas, lâminas para evitar o contato com o sangue contaminado. A evolução dos tratamentos de hepatite. Na década de 2000, começou a utilização dos interferons e antivirais para o tratamento da hepatite C, mas tivemos alguns resultados limitados, que era o início dos tratamentos. Já em 2010, tivemos novos antivirais de ação direta, aumentando as taxas de cura para hepatite C. Em 2020, o desenvolvimento de imunoterapias e tratamentos personalizados foram melhorando a resposta, principalmente para a hepatite crônica. Já em 2023, começaram pesquisas e avanços com diferentes vacinas experimentais para outros tipos de hepatite.
As novas abordagens em tratamento de hepatite. A gente pode contar com a terapia genética, que ela está sendo utilizada para tratar o tipo de hepatite viral. E ela tem o potencial de reverter a infecção crônica e restaurar as funções hepáticas. Como eu já tinha dito, a gente tem várias vacinas já em fase experimental, principalmente para hepatite C. Ela tem o objetivo de ter uma proteção mais duradoura e também prevenir a reinfecção em população, principalmente de alto risco e que tem comorbidades. E a gente tem a combinação de terapias. A gente combina o uso de um antiviral com uma imunoterapia. Isso vai aumentar tanto a eficácia do tratamento, como também reduzir a carga viral da hepatite. A importância da prevenção e inovação no tratamento das hepatites. Como já foi dito, ela é um desafio global. Nem todos os países têm disponível todas as vacinas. Então, a gente precisa focar na disseminação de informação, nas campanhas de vacinação e também nas políticas públicas para poder frear essa doença.